Bem, pessoal, acho que agora beleza. Agora conseguimos entrar no ar. Hoje nós estamos na operação aqui, eu, André Pascal e o Silvio. Portanto, vocês se preparem para grandes emoções. O Silvio já falou um palavrão aqui no ar, a segunda turma me informa por mensagem direta aqui no Twitter. Bom dia a todos. Nesse sábado, estamos começando mais um Entre Amigos, fazer uma revista aí do início da política. Se você quiser as principais fatos da política da semana, você pode ouvir pelo www.voxfm.com.br e na frequência aberta aqui na Zona Sul e adjacências pelo 87.9. Para bater papo conosco e participar do programa, você pode acompanhar pelo Twitter no @Marcelo_Ramos, no @Silvio S. Silva. Comente, cite, mas não siga, senão você vai infernizar a sua vida. E o Pascal é @Andrés_Pascal. Eu não estou no Facebook hoje porque estou sem computador. Mas bom dia a todos e a todas. Silvio, seu bom dia. Andrés, seu bom dia. E vamos já começar o nosso bate-papo aqui. Aqui toca pouca música e fala muito mal dos outros. Vamos lá, Silvio. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Entre Amigos. Um bom dia especial para a comunidade do Aleixo que está acompanhando o programa pelo 87.9. Você que quer participar do programa, você pode ligar para o 3342-6804 ou no Twitter, que o Marcelo já citou aí. Tem um aviso rapidão para dar. Agora, meio-dia, vai começar uma feijoada aqui no Campo do Vicentão. É o lançamento do programa Amazonas no Esporte, organizado pela Liga Desportiva. E lembrando que amanhã tem eleição da Liga para eleger a nova direção da Liga Desportiva, das 8 às 17 horas. Mas o pessoal me ligou, viu, Silvio? Vou até me meter nessa história, eu não sou aqui do Aleixo, mas vou me meter porque o pessoal me ligou reclamando, dizendo que os cadastros não foram distribuídos. Foi, tem um problema de cadastro mesmo. Foram distribuídos em cima da hora, só o pessoal que já está na Liga que tinha os cadastros e tal. Eu estou me metendo no que me disseram. Não, Marcelo, mas você está certo mesmo. O que acontece é o seguinte. É importante que essas eleições sejam democráticas e que todo mundo possa participar e que ganhe quem a comunidade queira. Mas eu não quero me meter nisso, só um palpite porque me ligaram reclamando. Não, mas eu acho que é interessante eu falar aqui, porque tem gente da comunidade que está ouvindo e é bom esclarecer algumas coisas. Eu participei de algumas reuniões antes dessa eleição e o regulamento lá da Liga informava alguns critérios para definir os eleitores, mas não estava muito bem organizado o negócio. Então entraram num consenso em que seriam eleitores todos que participaram de um evento da Liga Desportiva, já que eles têm a súmula dos últimos 4 anos. Fazer esse levantamento que era complicado. Pelo menos eu tive outra reunião essa semana, quinta-feira, e eu questionei a demora, porque eles falavam que iam disponibilizar essas listas dos eleitores há 2 semanas atrás, pelo Facebook da Liga, e houve uma demora. A justificativa é que uma mesma pessoa pode ter ter participado de um outro evento de um outro time. Então eles demoraram mais para evitar essa duplicidade. Para evitar que um cara vote agora, depois ele vote pelo outro time e tudo mais. Porque algumas pessoas, pelo levantamento que fizeram, tem mais de 3 mil pessoas. Então algumas pessoas você conhece pela comunidade, mas tem gente que joga no São Francisco que vai votar também, que mora em Petrópolis que vai votar também, e a gente não tem como saber se ele votou de manhã, e ele pode vir depois e votar por outro time no final da manhã, e depois no começo da tarde votar de novo. Então teve todo um trabalho aí para tentar evitar essa duplicidade. Eu não posso garantir que está tudo ok, mas o que foi me passado foi isso. Não, valeu. O importante é que a comunidade participe e acompanhe a eleição aí, que a eleição seja democrática. E o espaço está aberto para... E que a Liga possa se fortalecer e fazer boas atividades aí de diversão para a população. Mas e na política, Silvio? Qual foi a da semana do parcialmenteimparcial.com.br? Então, Marcelo, o que começou a semana de uma forma bem interessante foi o problema da transmissão ou da não transmissão do carnaval, né? Que ficou previsto para começar. O governo pagou mais de R$1 milhão para a TV em Tempo fazer a transmissão do carnaval. A transmissão do carnaval começou 2 horas da manhã e demorou 48 horas, quase 48 horas, para eles darem algum tipo de satisfação pro cidadão do Amazonas. O governador chegou
Entrou só na hora do desfile da Reino Unido, né? Entrou 3 horas da manhã. É mais ou menos por aí. Não tem um horário fechado. Eu te falo 2, 2 e 3 meia. horas da manhã. Mas Entrou, foi por aí. entrou no meio do desfile da Reino Unido, entrou a transmissão ao vivo. Então só transmitiu o Reino Unido, Aparecida, Vitória Régia e Balaco Blaco. O que impressionou é essa demora para dar uma satisfação. Porque eles nem podem alegar que não tinham espaço para isso. Eles têm uma TV, eles têm um jornal impresso, eles têm uma emissora de rádio. Então eles tinham como dar uma satisfação. A satisfação só veio quase 48 horas depois. Coincidentemente, no final da tarde, coincidentemente de manhã, o governador chegou e deu uma nota falando que ia pedir o ressarcimento. Eles deram uma nota no final da segunda-feira. Dizendo que iam devolver. Que ia haver o ressarcimento. Mas não ficou muito claro o que seria, como seria, se vai ser serviço, se vai devolver dinheiro, não ficou muito claro. E até agora, pela informação que eu tenho, não tem uma posição oficial, formal do governo solicitando ressarcimento. Houve a declaração do governador, mas ainda não tem nada definido oficialmente. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho também da história das palmeiras. Eu vi que você postou lá no seu site. Tem até mais algumas informações interessantes sobre a Palmeira que eu andei consultando aí. Das palmeiras. Eu quero dar uma passada rápida em algumas demandas que chegaram no meu gabinete durante essa semana. A primeira diz respeito ao concurso da Secretaria de Estado de Cultura. Eu vou tentar marcar audiência essa semana com o secretário de Cultura, porque foi publicado o edital e o cargo de guia turístico hoje é uma profissão regulamentada, com cursos específicos feitos pelo CETAM, e infelizmente o edital não tem a previsão, não tem a exigência de que para concorrer a uma dessas vagas você tenha que ter formação na área. Então é uma reivindicação aí da categoria tanto dos turismólogos como dos próprios formados pelo CETAM na área de guia turístico e de turismo, e a gente vai tentar dialogar com a Secretaria de Cultura para solucionar esse problema. Também recebi uma demanda dos professores da SEDUC de nível superior, o atraso da promoção vertical. O concurso, o plano de cargos e salários da SEDUC, ele tem uma previsão de promoção vertical por qualificação profissional. Então, o professor, se ele tem graduação e faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, ele tem direito a um plus salarial, ele tem direito a progredir na carreira. Infelizmente, a SEDUC prepara os processos e o gabinete do governador não assina. Isso faz com que muitos processos, de quase 400 professores, estão represados lá no gabinete do governador. Eu espero que o governador tome providências, assine essas promoções sob risco de procurar o Ministério Público e também de ajuizar mandados de segurança individuais em nome desses trabalhadores. O plano de cargos e salários é lei e tem que ser cumprida pelo governador e por quem quer que seja. E o fato da semana é esse início aí dos trabalhos do Ronda nos Bairros, né? Muita propaganda, a imprensa blindada, ninguém pode falar que o Ronda nos Bairros é feio. Eu sou um entusiasta do Muitos comerciais. Eu sou um entusiasta do Ronda no Bairro, acho que é um programa que tem tudo para dar certo, tem alguns equívocos na execução, o governo deveria ter humildade de ouvir os problemas na execução, deveria acabar com esse negócio de tentar calar a imprensa. Eu mesmo já gravei 3 matérias que quando eu vou assistir não passa. Grava, me entrevista e depois não passa. Mas o governo não pode mais esconder que para implantar o Ronda nos Bairros na Zona Norte, desmontou o aparato de segurança pública das outras zonas. Para você ter uma ideia, já foram transferidos mais de 700 policiais de outras zonas da cidade para a Zona Norte. Então a Zona Norte tem um avanço importante, significativo na segurança pública, mas ao preço do abandono da segurança pública nas outras áreas. Isso deve ser recomposto em abril, quando os policiais que estão em formação assumirem, mas nós temos ainda o mês de março inteiro e metade do mês e uma parte do mês de fevereiro, e é preciso um plano emergencial. Eu conversava com um policial da primeira SICOM e ele me dizia que lá na primeira SICOM montava por dia 8 viaturas e 40 duplas de policiais a pé. Hoje montam 2 viaturas e 2 duplas de policiais a pé. É óbvio que isso vai ter um problema grave nas outras áreas da cidade durante esse mês de março. Em abril a tendência é melhorar, mas o governo precisa apresentar um plano emergencial para as outras áreas. Andrés, calma, Silvio, daqui a pouco tu volta. Se contenta. Bom dia, Andrés. Nós não deixamos nem, nós falamos tanto que não deixamos o Andrés dar nem bom dia. Bom dia, Andrés. Bom dia a todos. Bom dia quem está ligado na programação da Vox. Hoje, como o Marcelo já falou, com provavelmente grandes e fortes emoções. Mas o Ronda dos Bairros é isso que você falou mesmo, Marcelo. Faltou
esse plano emergencial, a gente percebe que parece que houve uma falta de planejamento mesmo nisso. A gente já vinha batendo nessa tecla há muito tempo, de que no momento em que a segurança na Zona Norte, que é a primeira área de atuação do Ronda dos Bairros, fosse reforçada, ia acabar faltando em outros lugares, né? E a gente já percebe isso. Agora, é óbvio que a gente tem que ter muita paciência com o Ronda dos Bairros, é um programa estrutural, é uma coisa que precisa de um tempo para surtir efeito, e a gente espera que realmente aconteça, porque o problema da segurança aqui em Manaus é muito complicado. Pois é, essa questão aí para criticar, apresentar qualquer tipo de crítica ou questionamento ao Ronda dos Bairros, a gente tem que esperar, porque tem que ter paciência, que não é assim. Mas para fazer qualquer tipo de elogio e colocar esse elogio em evidência como se fosse o máximo, aí pode, exatamente. Aí pode, entendeu? Porque foi muito noticiado aí os 8% da primeira semana aí E o primeiro dia? Teve o primeiro dia, a crítica colocou na sua capa, informando lá que teve redução de registros de ocorrência nas primeiras 24 horas do Ronda dos Bairros. Aí depois, essa semana, completou uma semana e foi apontado aí, inclusive por muitos políticos na timeline, a diminuição de 8% da criminalidade, dos registros de ocorrência. Mas para isso pode. Agora, se eu vou e questiono e critico que continua muito violento, muitos assaltos e tudo mais, aí vão falar, não, peraí, pô, tem que ter paciência, porque isso não é de uma hora para outra, isso não é de um dia para o outro. Então, eu acho que tanto os elogios quanto as críticas tem que sim ter um certo tipo de cautela. Bacana. Pessoal, só para antes de fechar essa questão da segurança pública e do Ronda nos Bairros, eu quero falar um pouquinho sobre a lei de subsídios, que é uma lei que deve entrar na semana que vem na Assembleia, uma lei que corrige o salário de oficiais e praças da Polícia Militar. Eu tive analisando a tabela que foi divulgada aí pelo governo e muito comemorada pelo deputado Cabo Maciel, que é presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia, mas fiquei assustado com a repercussão no meio da tropa. A tropa está muito insatisfeita com o projeto de lei que foi encaminhado para a Assembleia. Isso pode dar problema na execução no Ronda nos Bairros, e a insatisfação ela passa por alguns fatores. Eu vou citar aqui um. Para você ter uma ideia, a tabela tem uma previsão de correção em 4 anos. O governo e registro, o governo faz um esforço enorme para melhorar o salário dos policiais. No entanto, há uma desproporção entre o percentual de reajuste dos oficiais e dos praças. Para você ter uma ideia, em 2012, os oficiais terão um reajuste de 100%. Ótimo, parabéns. E os praças de 25%. Ora, se o reajuste é percentual, deveria ser o mesmo percentual para todos, para que o aumento fosse proporcional. Então, se o governo equilibrasse melhor, eu não estou propondo que o governo gaste nem um centavo a mais, que eu sei que não pode e tenho responsabilidade com as contas do governo. Mas o governo deveria equilibrar melhor, distribuir melhor esse reajuste na tabela, para que os praças tivessem um reajuste um pouco melhor. Em 4 anos, nós estamos falando de um reajuste de 550% para os coronéis e de 100% para os praças. Um reajuste enorme, enorme, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da realidade econômica do país, um verdadeiro investimento em melhoria salarial para a segurança. Mas me parece que há um desequilíbrio nos percentuais definidos para oficiais e para praças. Talvez fosse o caso de ou gastar um pouquinho mais ou diminuir um pouquinho de oficiais para aumentar um pouquinho dos praças e dar um equilíbrio maior, já que o reajuste é percentual. Não estou falando de valores. Se fosse valores, era absolutamente justo que os oficiais que ganham mais, que têm mais qualificação, que têm mais responsabilidades e que são menos numericamente, tivessem um valor absoluto maior do que os praças. Mas em sendo percentual, sempre foi o mesmo percentual. O governo ano passado deu 8% para todo mundo. Agora não me parece razoável essa desproporção entre o percentual de reajuste de oficiais e de praças. Acho que o governo deveria equilibrar melhor e vou propor a realização de uma audiência pública antes da votação da lei de subsídios, no seio da Comissão de Segurança, para que seja avaliado melhor esse equilíbrio e até, talvez, para ouvir as justificativas do governo e ser convencido de que essa é uma medida justa. Certo? Vamos de música.
com o Gabriel Pensador e daqui a pouquinho voltamos com o nosso Entre Amigos. Eu, Silvio, Andrés Pascal e a turma aí que pode acompanhar e perguntar pelo Twitter e pelo Facebook. Marcelo_Ramos, Silvio S. Silva, Andrés _Pascal. Pô, tá ficando bacana esse negócio aqui. Ensaiadinho, Né? Ensaiadinho, né? Valeu, pessoal. Vamos de Gabriel Pensador. Daqui a pouco a gente volta com Entre Amigos. Silvio, antes da gente voltar pro nosso bate-papo aqui, eu podia ter perguntado sua opinião no intervalo, sua e do Andrés, mas preferi o efeito surpresa. Eu acabo de ler uma matéria relevantíssima, publicada no blog do Holanda e divulgada no Twitter do blog do Holanda, que é o seguinte: gays enrolam o cabelo no sentido anti-horário. Qual a sua opinião? Eu vi aqui e fiquei pasmo com isso, cara. Está publicado, é uma matéria do blog do Holanda, hoje divulgada no Twitter. Gays enrolam o cabelo no sentido anti-horário. Por que no sentido anti-horário e não no sentido horário? E por que enrolam o cabelo, né? Se a moda é alisar. É verdade, eles são completamente contra a ordem natural das coisas. Pois é. O Holanda tá sentindo o efeito do parcialmente imparcial.com.br, já mudou. Tu não tá com essa bola toda, aí ele tá, baixa tua bola. Aí ele tá procurando matéria pra dar alguns votos. Tu não cai com essa bola ainda não. Não sei como é que o Silvio viveu até hoje sem essa informação, não sei. Eu fico preocupado com o meu amigo Sandro, que não pode ouvir falar de cabelo, que ele se treme todo. Mas por quê? Porque o cabelo dele é meio pichainho, ele tem problema com isso? Agora, o cabelo dele vive curtinho, mas há uns 5 anos atrás, o cabelo dele era um Black pouco Power. maior. Black Power. Globetrotters, eu sou da época que tinha aquele desenho do Globetrotters que o cara tirava um monte de coisa do cabelo, não tinha? Aquele jogador que tirava um monte de coisa do cabelo. Mas, Silvio, antes da gente ir aí das notas, principais notas aí dos jornais locais, eu quero falar um pouco e até sensibilizar o governo, o povo do Amazonas sobre o que está acontecendo lá nos municípios do Rio Juruá e os municípios banhados pelo Rio Acre, lá Boca do Acre, Itamaraty, Ipixuna, Eirunepé, vamos lá, quem mais? Que são municípios que estão arrasados pela enchente, arrasados pela cheia dos rios. Eu, essa semana, falei várias vezes com a prefeita de Boca do Acre, a prefeita Dorinha, desesperada com a situação do município, perdendo plantação, muito gado morrendo, a cidade sem água potável. Lá já tem um problema de abastecimento de água com a cheia, isso se agravou. A Defesa Civil mandou, numa primeira remessa, alguns ranchos e 100 barracas para lá, mas felizmente ontem, quando eu liguei para a prefeita, o chefe da Defesa Civil, o Coronel Roberto, já estava lá em Boca do Acre, levando mais mantimentos. Então, depois eu estou esperando o Coronel Roberto voltar semana que vem, para ver se, não só para ver se a gente forma uma comissão de deputados que possa visitar esses municípios, como também ver que tipo de ajuda a gente pode dar. Sérios problemas de água potável, de barraca para alojar o pessoal que está desabrigado. A situação é muito grave em Boca do Acre, situação gravíssima. E o que me incomoda mais, eu não tive o apoio da prefeita Dorinha. Lá em Boca do Acre tive acho que 17 votos, 25 votos, uma coisa assim. Mas o que me assusta é a covardia do ex-prefeito, candidato à oposição, que aproveita o sofrimento do povo para todo dia ir para a rádio da cidade, que é dele, que é uma rádio comunitária, mas é dele, para esculhambar a prefeita e para dizer que as coisas não chegam lá porque a prefeita é do PR, não é da base do governo, que quando ele for prefeito, ele foi para o partido do governador e quando ele estiver lá, tudo vai chegar. Isso é uma covardia. O nome desse rapaz é Calango. Ele deve ter o cérebro de um calango mesmo, para ter esse tipo de atitude. O povo sofrendo, a prefeita, boa ou ruim, certa ou errada, passando um sufoco danado. Nesse momento, não é permitido esse tipo de oportunismo político. Nem lá em Irunepé, que o prefeito também é um desastre, mas nesse momento é um momento de solidariedade, o povo está sofrendo, os prefeitos precisam ser ajudados, o governo do estado precisa agir nesses municípios em apoio às prefeituras, que a situação é gravíssima em Boca do Acre e nos municípios do Juruá. Acho que é um momento de reflexão também, né, Marcelo? Esse é um problema que a gente tem todo ano, assim como o problema da seca também. Todo ano os nossos ribeirinhos sofrem com isso e não existe uma preocupação para evitar esse tipo de coisa, né? Todo ano tem esse problema, é um problema sazonal e a gente não sempre tem que acabar se deparando com isso porque não tem uma
um planejamento para evitar esse tipo de Na problema. verdade, é muito mais fácil esperar o desastre e ir lá Exatamente. fazer uma filantropia e Filantropia, aproveitar a miséria para ter a gratidão das pessoas lá na frente. Quando acontece esse tipo de situação, fica muito claro o quanto é delicada as situações das pessoas do interior e o quanto se vende uma imagem completamente diferente do que realmente acontece. Então, quando acontecem essas tragédias, fica muito explícito o quanto é complicada a situação deles. Né? É isso. Mas, Silvio, vamos lá. Você que é o nosso homem das atualidades, o que rolou aí nos jornais, Marcelo, eu nas andei... redes sociais aí sobre principais informações, a pauta política da semana que vem? Eu só queria frisar, antes de entrar nos assuntos políticos, só quero frisar aqui, informar um avião que caiu ontem, né, tá no site da Crítica. Um avião saiu de Irunepé com destino a Feijó, no Acre, e caiu nas proximidades do aeroporto do município, na tarde de ontem. Não teve nenhuma morte, estão só feridos, 5 feridos, e vão ser transferidos para Manaus ainda hoje. Eu estava vendo hoje de manhã... Peraí, Silvio, só antes de você entrar aí, deixa eu agradecer e mandar um abraço aqui pro Rodrigo Carvalho, no Twitter é o @ideias do Rodrigo, que está nos ouvindo lá de Altazes. O Rodrigo foi meu amigo na faculdade. Bacana, tá lá. Abraço para ti, Rodrigo. Tá lá em Altazes nos ouvindo. Rodrigo, semana que vem inaugura esse posto do INSS aí em Altazes. As obras já estavam concluídas há muito tempo e tudo indica que agora vão ser inauguradas, o que é um passo importante para regularizar a vida dos trabalhadores aí. Também o Daniel Manauara, @Daniel_Manauara, também na escuta aqui do Entre Amigos na Vox FM. O Rodrigo é uma das testemunhas de que eu realmente sou analista de sistemas, que eu trabalho na área de informática e não com política. Bacana. Vai lá, Silvio. Eu estava vendo os jornais hoje de manhã, então eu gosto muito de ler o Sinão, o Claro Escuro. Eu queria frisar alguns pontos aqui do Claro Escuro de hoje, do Diário do Amazonas, que fala que a Polícia Federal vai investigar as denúncias de desvio de verbas federais nas prefeituras do interior do estado. Começou no passado em Boa Vista do Ramos e Cori. E Manaus? Vai participar? Vai ter investigação? Se não vai... Eu acho que vale o questionamento. Né? E aqui tem sérios problemas, principalmente com a verba da merenda escolar. Seríssimos, inclusive com decisões já do Tribunal de Contas, uma que suspendeu a licitação da merenda e uma nova agora que condenou a prefeitura por ter recebido leite em pacote quando licitou leite em lata, sendo que leite em lata paga 25% de ICMS e leite em pacote paga 1% por essas bondades fiscais do governo Braga. Eu acho que a Polícia Federal deve aí esse esclarecimento, né? Se vai e se não vai, por quê? O Claro Escuro trata também dos assuntos que vão ser tratados na ALIA essa semana, na semana que está entrando. Vamos falar sobre a situação dos haitianos, né? De novo. Essa é uma audiência pública promovida pelo deputado Zé Ricardo, mas que tem coautoria, porque nós assinamos também, e eu e o deputado Luiz Castro também participaremos da audiência, mas a iniciativa é do deputado Zé Ricardo. Beleza. E vamos falar também das mudanças no regulamento do TCE para acelerar o julgamento de prestação de contas dos prefeitos do interior. Falamos sobre isso semana passada, né, e vai entrar na pauta dessa semana na área. Eu fiz um discurso no último, tá até se você quiser acompanhar esse discurso, está lá no YouTube, www.youtube.com/TV Marcelo Ramos. É o primeiro discurso, é o segundo. Você vai abrir lá e vai procurar Marcelo Ramos fala sobre projeto de lei do Tribunal de Contas. Eu falei sobre isso no meu discurso na semana passada, pedi ao presidente que solicitasse ao presidente do Tribunal de Contas que fosse à Assembleia. Ele vai na terça-feira à Assembleia para discutir com os deputados, porque eu tenho uma série de dúvidas no conteúdo do projeto de lei. O conteúdo do projeto de lei não é o que está sendo dito. Ele tem poucos avanços no que diz respeito à celeridade processual dentro do Tribunal de Contas. Duas coisas para mim, eu inclusive já apresentei duas emendas para mim são essenciais. Uma, Silvio, é o seguinte: como o Tribunal de Contas não tem regra específica quanto ao recebimento das notificações para iniciar o prazo de recurso e o prazo de defesa, o Tribunal de Contas adota por analogia a regra do Código de Processo Civil, que diz que o prazo só conta da data da juntada da notificação no processo.
Então eu até mostrei lá na Assembleia, você vai ver se assistir o vídeo lá no YouTube, eu mostrei um processo em relação ao prefeito de Altazes, que o prefeito foi notificado em agosto, então ele recebeu a notificação em agosto, e a notificação só foi juntada nos autos em janeiro. Ele recebeu em agosto de 2011 e só foi juntado em janeiro de 2012. Portanto, o prazo dele, que era de 30 dias, virou um prazo de 7 meses. 6 meses do tempo que não foi juntado e mais um mês da juntada em diante. Portanto, está errado. Eu apresentei uma emenda para que o prazo do prefeito conte da data que ele recebeu a notificação. Ponto. Ele recebeu, ele está ciente, ele já pode ir lá, já está apto a se defender. Então, isso sim é uma medida efetiva que garante celeridade processual. E como eu citei também semana passada, que existem rumores de corrida dos prefeitos do interior. Um já se livrou, né? O Washington Regis, mesmo com parecer contrário do Ministério Público, mesmo com julgamento unânime anterior, um já se livrou. Os prefeitos estão se mobilizando, procurando as suas bases na ALI para... E a outra crítica que eu faço a esse projeto do Tribunal de Contas é o seguinte: o Tribunal de Contas tem um cargo de chefe do controle externo do Tribunal de Contas. Esse cargo hoje é de livre nomeação do presidente, até aí tudo bem, mas tem como requisito que seja um graduado em Direito, Economia ou Contabilidade ou Administração. O projeto de lei está propondo acabar com essa exigência de qualificação e ser de livre nomeação do presidente do Tribunal de Contas sem nenhum critério. Eu apresentei uma emenda para que seja de livre nomeação do presidente do Tribunal de Contas entre os servidores concursados do Tribunal de Contas para cargos de nível superior. Ora, o secretário de controle externo, ele é atividade fim do Tribunal de Contas. Você não pode correr o risco de ser colocado lá alguém que não tem noções, pelo menos, de direito constitucional, de contas públicas, de direito administrativo. Então, nem acho que tenha que ser contabilidade, administração ou direito. Mas acho que tem que ser um servidor de carreira do Tribunal de Contas e concursado para cargo de nível superior. Eu custo a crer que exista qualquer resistência por parte do presidente do Tribunal de Contas em relação a essas duas propostas. Mas vamos ver, vai ser um bom debate na semana que vem, um debate técnico. Antes de a gente continuar, queria mandar um abraço para a galera que está acompanhando pelo Twitter. O Robson Franco ficou de vir aqui, deve ter acontecido alguma coisa para não estar por aqui. Um abraço para o Rodrigo que está lá em Altazes, o Daniel Manauara, que é que adorou sua voz. Eu gosto muito da minha voz. Tá sempre acompanhando aí o programa e sempre emite suas opiniões, faz seus questionamentos, mas quando é perguntado por alguma coisa, lá vai, Silvio. Finge que não é com ele. Começou, né? Começou, ele não resiste. Vamos lá. Tem o Helder Silva também, tá acompanhando aí o programa. Um abraço pra ele. É o Helder, é verdade. O Helder acabou de participar aqui. O Helder ficou extremamente triste essa semana. Depois a gente vai conversar sobre isso, né? Daniel Santana, meu amigo Daniel Santana, abração aí, tá acompanhando também. O último bloco nós vamos falar de futebol, corrida. Vou ter que sair um pouco mais cedo hoje. E do aniversário da minha @Ju_Maranhão, que é amanhã. Aê. Mas só no último bloco. Então vamos de música, senão a gente não toca música, a gente só fala aqui. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Falando aqui do Daniel Santana, que publica aqui no Twitter e pede que a gente comente a decisão do deputado Luiz Castro de abrir mão da sobra do cotão. Né? Então vamos já falar sobre isso. E vou também, antes que perguntem, eu vou na volta, vamos falar um pouco também sobre uma matéria que saiu no blog do Holanda em referência a mim. Eu não sou homem de correr das polêmicas, vamos falar um pouquinho disso, até porque já me disponibilizei hoje e assim que terminar o programa vou ligar, inclusive para os líderes do prefeito, dizendo que estou à disposição para, sem convocação, ir à Câmara segunda-feira e prestar qualquer esclarecimento quanto a essa questão ou quanto a qualquer outra. Vamos de música, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos relembrar aqui uma figura muito bacana que apareceu na música brasileira com um sucesso danado aí numa cena meio alternativa, mas que infelizmente num acidente de carro morreu muito cedo, o pernambucano Chico Sainz. Grandes emoções. De vez em quando entra uma outra música, a gente para antes da hora, mas estamos de volta aqui. Silvio, vamos lá, leia aí como é que o cara fala com a gente aqui e como é que acompanha a Vox, e daqui a pouco tu vem pra tu... Porra, o cara só quer falar. Pessoal que Calma, Silvio, nós vamos já... Eu salvei aqui o áudio
do gol perdido do David. Não perca daqui a pouco o áudio do gol perdido do David. Brincadeira, pessoal. Não dá nem para fazer áudio. Aquilo ali é só imagem. Se o cara fizer áudio, não acredita. Pensa que é conversa de radialista. Vai, Silvio. Então, pessoal que está acompanhando a Vox FM pelo voxfm.com.br, pela FM 87.9 em algumas áreas da cidade. Se quer participar do programa, você pode ligar para cá, 3342-6804, ou pode participar também pelas redes sociais, pelo Twitter, @SilvioSSilva, Marcelo Ramos e Andrés_Pascal. Tenho aqui os anúncios. Hoje está rolando uma feijoada lá agora meio-dia, começa a feijoada lá no Campo do Vicentão. Lançamento do projeto Amazonas no Esporte. Amanhã vai ter a eleição para a escolha da nova direção da Liga Desportiva do Aleixo, das 8 às 17 horas. As duas chapas já têm a lista dos eleitores, que já devem estar convocando as pessoas que nem sabem que podem votar, mas vão votar. Foi bagunçado, mas entraram no consenso. Mas enfim. Pessoal, rapidinho, antes do Silvio aí, deixa eu dar uma passadinha aqui no Twitter rapidinho. O Rodrigo Carvalho, lá de Altazes, diz que lá em Altazes o maior problema é o nepotismo. Se procurar pelo sobrenome Cabral na folha de pagamento do município, não sobra um da família. Tá tudo na folha de pagamento do município. O Helder Silva está aqui, o pessoal já citou. O Daniel, nós vamos já falar sobre a questão do cotão. O Daniel Martini gostou da voz do Silvio. Depois, fora do ar, eu te passo o telefone. Daniel Martini é meu amigo. Eu te passo o telefone do Silvio, se tu não tiver ainda. O Alisson Castro, nosso amigo, um cara muito bacana. Gente boa. Manda um abraço. Cadê ele? Ele pede uma música, gostaria de ouvir também Mundo Livre. Se ele souber como é que a gente tá aqui. Se tu souber como a gente opera isso aqui, o fato de estar saindo música já é uma vitória pra gente. Peça uma coisa muito mais difícil. Peça uma passagem para um tour na Europa que a gente tenta. Agora, uma música fora da nossa lista aqui, Alisson, é difícil. Mas um abraço pro Alisson, a gente não pode deixar de dar. Um abraço pro Alisson, muito gente boa. Semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente toca Mundo Livre. Eu trago, prometo trazer. Já vai separar. Um abraço, Alisson. O Daniel Manauara pergunta se eu sou dono da Rádio Vox. Se não, quem é o dono? Eu não sou o dono. A Rádio Vox é uma rádio comunitária, Daniel. Certo? Então, você pode procurar informação aí com o pessoal que cuida aqui da rádio. Eu fui convidado, tem um programa que divido com os amigos. Você, inclusive, diferente aqui das rádios que tem das rádios. Tá tocando o telefone, vai aqui, Pascal. Diferente das rádios que tem donos fantasmas, essa daqui você pode procurar aqui o pessoal, e inclusive participar aqui com a gente, Daniel. Se quiser vir aqui no sábado que vem, você já está convidado. Tá convidado. Então, 11 aqui, horas. Diferente de outras rádios que só ouvem um lado, aqui nós estamos dispostos a lhe ouvir, Daniel. Então a rádio não é minha, eu não tenho bala na agulha para ser dono de rádio, certo? E quero convidar você aqui para vir na semana que vem. Já está convidado. Programa aberto, microfone aberto, para o Daniel vir aqui bater um papo com a gente, defender suas opiniões, questionar. Acho que seria muito bacana. Tá bom, Daniel? Se eu fosse o dono, você não viria. Como eu não sou o dono, você está convidado. Brincadeira, Daniel. Um abraço. Silvio. Eu quero só fazer uma observação. Semana passada eu falei sobre uma reclamação que havia do pessoal do Jardim Paulista sobre um buraco que tem nas ruas, entre as ruas A e E, se não estou enganado, que teve uma solicitação com a CEINF, com a CEMAC, e a informação que eu tive agora há pouco é que a obra começaram a fazer a correção na quinta-feira. Não sei se já foi finalizada, mas começaram a fazer a obra direitinho, e pela informação que eu tive também, realmente querem resolver o problema e não só fazer aquele serviço de porco. Eu estava lembrando aqui que eu seria o único dono de rádio que só tem 2 horas de programa por semana, né? Só fala um dia e no sábado ainda, que é o dia de menor audiência. Pô, se eu fosse o dono, eu era um cabo muito fuleiro, né? Porque os cabos que são donos por aí falam todo dia o que bem entende e só chama quem querem. Vamos lá, Silvio. Tem só mais uma observação, Marcelo, sobre ainda o que eu li no Claro Escuro, que fala sobre as dificuldades que o ex-prefeito de Coaria, Daí Pinheiro, está encontrando para escolher
o seu novo candidato, já que Ainda bem, né? com a aprovação da ficha limpa, ele e o ex-prefeito Adail e o ex-prefeito Rodrigo ficaram inelegíveis. E o Claro Escuro fala que... Se bem que lá em Quari, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. O Claro Escuro fala que as dúvidas, os dois candidatos a candidato, é um pastor evangélico e um empresário da cidade. Então... Sem nomes ainda, né? Sem nomes ainda, sem nomes. Certo. Tudo indica que o PSB terá candidato a prefeito lá em Quari. Com poucas chances, mas para mostrar que existe resistência e para apresentar uma alternativa para o povo. Certo. Podemos dar proximidade? Vai lá. Coisa mais... Proximidade não, mas prosseguimento você fica à vontade. Com essa voz aí, senhor, acho que não dá não. Proximidade nós já estamos próximos o suficiente. Perdão, queridos, perdão. Quero lembrar que o Helder Silva está dizendo para eu esquecer o David. Não dá, Helder, eu até tento. O mundo não consegue esquecer o David. Eu só não gosto mais de ver o replay, porque aquele gol era tão perdido que eu tenho medo de ver o replay e a bola entrar. Marcelo, citar um outro assunto aqui fez parte nas últimas duas ou 3 semanas, que é sobre a água, mas tem uma matéria no jornal hoje onde o prefeito amazonino é enfático, fala que vai expulsar a água do Amazonas, mas a matéria de hoje fala que questiona como é que vai ficar a multa, né? Que vai uma rescisão de contrato, a multa é de 485 milhões, né? E com a expulsão, quem vai pagar a multa, quem vai vir no seu lugar, quem vai assumir o fornecimento de água, como é que vai ficar? O perigo, Silvio, é ele expulsar sem pagar multa, como ele expulsou a Transmanaus. Que ele expulsou a Transmanaus, mas se você for hoje nas empresas de ônibus, são as mesmas garagens, os mesmos donos e os mesmos empresários e os mesmos trabalhadores. Então me parece que é mais um daqueles mise-en-scène lá amazonino, que ele vai trocar o nome da empresa, mas vai continuar tudo como antes. Portanto, o prefeito já anunciou, me parece que ele vai expulsar a água da Amazônia como ele expulsou a Transmanaus. E aí começou a demagogia com relação à água a mesma coisa. Nesse período político, né? O deputado Sabino também já fez seus comentários aí a respeito disso. Inclusive citou o nome da empresa, né? Que nem vai mudar muito, né? Vai sair de Águas do Amazonas para Águas do Brasil. Pois é. A gente procurou lá na internet o que é Águas do Brasil, você pode procurar. Águas do Brasil é uma empresa ligada a Camargo Correia, que trata de água e saneamento em pequenas cidades do interior do Rio de Janeiro, como Saquarema e algumas outras. Então, das duas, ou vamos fazer o mise-en-scène, ou tem uma jogatina aí por trás, um grande acordo para fazer essa transição. É um jogo de cena, claramente com natureza eleitoral, e vamos em frente. Ainda falando sobre o prefeito Amazonino Mendes, essa semana foi especulado pelas redes sociais Braga e Amazonino juntos na eleição municipal desse ano. Essa semana pelas redes sociais, mas quem acompanha o meu blog, eu ano passado escrevi uma série de artigos sobre as mais variadas forças políticas. Você pode entrar lá no www.deputadomarceloramos.com.br, vai no blog ou então coloca lá na busca eleições 2012 e Pascal, vê se tu acha aí e coloca no Twitter, tá no blog, tem que tá bem para trás, em que eu dizia que a minha aposta já lá em 2010 e continua sendo hoje é de que a Amazonina é candidata à reeleição com o apoio do governador Omar Aziz e com o apoio do senador Eduardo Braga. Aí alguns dizem, mas eles se esculhambam. Primeiro que eles pararam de se esculhambar, né? E segundo, que em 2002 eles se esculhambavam mais do que isso. E de repente, do nada, o Braga, que era da oposição, virou o candidato do sistema, né? Portanto, é algo absolutamente razoável, além do que, para mim, é a única equação política que atende o interesse dos três, Eduardo Braga, Omar Aziz e Amazonino Mendes. O Amazonino, que hoje é um candidato inviável, passa a ter viabilidade eleitoral por conta da máquina do governo e a força do senador Eduardo Braga. O governador Omar Aziz garante que o prefeito seja um prefeito reeleito e que, portanto, não possa disputar com ele em 2016. E o senador Eduardo Braga indica um vice da confiança dele e tira o amazonino da eleição de 2014. Portanto, é a única equação que fecha o interesse dos três. Se eu tivesse que apostar no que vai acontecer, a minha aposta é essa: amazonino com apoio de todo mundo. Inclusive eu quero
Hoje eu não pude acompanhar o programa do senador Eduardo Braga, então peço desculpas, ele não pôde contar com a minha audiência. O Fala Governador? Eu falo governador. Não, não é. Fala senador, Silvio. Deixa de perdão. maldade. Eu confundo, porque o Quem programa... era o secretário hoje lá? Pois é, eu não acompanhei, eu que realmente era uma informação pertinente, saber qual era o secretário de hoje, porque o programa é para falar, é para um senador falar sobre as movimentações, o trabalho do senador na última semana, mas só são falados de coisas do governo do estado. Mas enfim, hoje eu não acompanhei, mas semana que vem eu vou acompanhar e para falar para vocês aqui na Fox. Marcelo, sobre essa provável união do Braga Amazonino, eu não me impressiono com essa aliança. O que realmente me impressiona é que essas declarações que teve, que você falou agora, essa troca de acusações, aí eu pergunto, quem vai ser o picareta agora? Eles vão alegar que foi mal interpretado, que... Não era pra ele, Silvio. Já disseram pois isso. Pô. Se não, já disse que ele não falou o nome. Quer dizer, o sim, não. O mago, por trás de todas essas figuras, já disse que foi uma ilação do jornalista. Inclusive, o senador Eduardo, a assessoria dele, ligou para o jornal para dizer que foi uma ilação do jornalista. O Amazonino não ligou, mas a assessoria do senador ligou para dizer que foi uma ilação do jornalista, preparando que terreno. Em momento nenhum o Amazonino se referiu ao senador como picareta. Aqui, voltando aqui para o Twitter, o Rodrigo, que está acompanhando a gente lá de Altaz, ele tem uma informação aqui, falou que teve em Coari semana passada, e o nome bastante falado para candidato a prefeito é o Magalhães, dono do posto. Certo, o pessoal fala nesse cidadão. A minha preocupação lá em Coari é isso, é que não muda a forma de governar. Na verdade, são grupos que estão fora do poder, que estão fora da máquina, doido para entrar, para mamar também naquela teta, que é uma teta bastante gorda. Eu espero que um dia surja pessoas com espírito público e com desejo de fazer o bem para aquele povo. Coari, proporcionalmente, é o município mais rico do Amazonas. Mas a Polícia Federal vai investigar essa denúncia. Pascal, alguma coisa? Não, tô aqui, encontrei os artigos aqui, vou postar. É até interessante procurar todos eles, uma análise bem legal sobre... Você colocando a página do último no blog, a pessoa vai seguindo tô colocando aqui agora. Lá no blog e vai acompanhar os outros. Silvio, e as Palmeiras? Então, Marcelo... Pra gente fechar esse bloco e daqui a pouco... Já vai falar de futebol? Não, calma. Eu vou falar calma, aqui, são 12h09 ainda, nós temos agora até 1h. Então, o Silvio vai falar das Palmeiras. Nós vamos de música. Na volta, nós vamos falar sobre a notícia do blog do Holanda, esses fatos envolvendo aí o SMTU e o meu nome, o que mais a gente tiver na nossa pauta. E no final, no último bloco, nós vamos falar vamos ter que ser mais cedo. Do David. Então, nós não vamos falar de futebol, nós vamos falar do David. Você pode acompanhar no meu blog, no parcialmenteimparcial.com.br. Eu fiz um post essa semana sobre as Palmeiras da Djalma Batista. Para quem não lembra, para quem não está lembrado do episódio, em 2010 a prefeitura anunciou a implantação do sistema binário na Avenida Djalma Batista e Constantino Neri. A Constantino Neri seria bairro centro e Djalma Batista centro-bairro. Para começar a implantar, eles retiraram as palmeiras que ficavam na Djalma Batista, para na sequência tirar o canteiro central, para ficar uma pista só com várias faixas. De lá para cá tiveram vários adiamentos sobre a obra. Quando é que vai começar? Vai começar daqui a 6 meses, vai durar agora 8 meses e pronto. Olhando o Diário do Amazonas da semana, o Diário do Município da semana passada, eu chequei lá que vai rolar uma nova arborização na Djalma Batista. Aí eu me pergunto, vão arborizar no canteiro central? Se vão arborizar o canteiro central, não vão mais fazer o sistema binário? E se decidirem fazer o sistema binário mais pra frente, vão retirar tudo de novo? Eu chequei mais ainda o Diário Oficial e encontrei o edital de licitação, onde fala lá os tipos das plantas. É uma árvore e uma planta de jardinagem. Eu estou analisando se essas plantas, se elas podem se adaptar de maneira correta nos locais onde vão plantar. Porque eu lembro que quando as palmeiras imperiais, plantadas ainda na época do ex-prefeito Alfredo Nascimento, muito foi questionado. Por quê? Porque essas palmeiras elas não são do clima, não vão resistir, e realmente muitas morreram.
Não tinha aqui, né? Tiveram que comprar de fora porque É. não tinha aqui para ver. Assim, para que você que não acompanhou o meu blog, os custos, eu lá no blog eu cito, eu coloco, inclusive eu faço um print. Tem uma imagem lá do diário do município. O custo do trabalho para arborizar é de R$ 291 mil. Aí eles, para adquirir essas mudas, foram R$ 182 mil. Uma pergunta que eu faço é: e cadê a central de mudas do município? Eu sei que ela existe. Você pode não saber, mas ele existe. Então a gente tem que comprar. Mas a minha maior preocupação é: vão arborizar de novo e se depois voltarem com o planejamento de sistema binário, vão tirar tudo de novo? São quase R$ 500 mil. Pode não ser muito dinheiro para a prefeitura, mas para mim é muito dinheiro. Foi muito acessado essa semana, Marcelo, mas eu acho que foi pouquíssimo divulgado. Sou eu que te dou ibope, imprensa. Silvio. Está muito acessado porque eu publico lá no meu Facebook e no meu Eu te Twitter. agradeço, Marcelo, eu te agradeço. Mas eu ainda tenho uma esperança que a imprensa ela dê uma certa atenção para esse assunto, porque eu acho muito grave essa denúncia. Eu acho que fazendo essa arborização de novo na João Batista e depois volta a ideia do sistema binário, vai ter que tirar tudo de novo. Verdade. Acho que cai naquela questão do planejamento de novo, né? A gente sofre com isso todo dia, tanto com questão de asfaltamento quanto de planejamento de mudança do tráfego mesmo. Do tráfego. Valeu, André Pascal. Muito bem. Então a gente tem que... É mais uma coisa que a gente tem que bater aí pra ver se resolve. E ninguém fala do sistema binário. Tem matérias da época que, se eu não estou enganado, é 20 milhões que estava orçado para esse projeto, com as ruas e com as transversais. E a prefeitura pagou para que esse estudo fosse feito. Foi, né? Bom dar uma olhada. Eu, inclusive, vou solicitar esse estudo, quero formar convicção sobre isso. O estudo foi adiado por muitas vezes. Muitas outras vezes tem matérias, você pode procurar aí, eu posso também publicar, relançar aqui os links com as matérias nos jornais A Crítica e no Diário do Amazonas, eu posso publicar no meu blog e listar também no meu Twitter, mas ninguém fala mais sistema binário. Então acho que devem achar que tá uma maravilha. Assim, uma outra coisa pertinente também ainda, né, sobre esse post, é que o sistema binário, ele previa, deixa eu achar aqui o texto exatamente, Cadê? Paradas de ônibus, o recuo para as paradas de ônibus, faixa exclusiva para coletivo, horário diferenciado para carga e descarga, ou seja, uma coisa perfeita. Então acho que, para não darem prosseguimento, devem achar que é tudo uma maravilha, né? Silvio, falando em recuo, só antes vamos já ouvir o Andrés e depois a gente vai para o intervalo, mas falando em recuo, eu quero novamente fazer uma sugestão, que até já tirei foto e postei no Twitter, fazer uma sugestão para a prefeitura, que desaproprie aquela área, derrube aquele totem do Carrefour ali depois da Assembleia e use aquele recuo. Ali é um grande ponto de engarrafamento no início da Torquato Tapajós, ali perto do IMTU, depois da Assembleia, depois tem uma parada ali ainda, depois né? da Unip, tem uma parada de ônibus ali. Basta desapropriar, tirar aquele totem do Carrefour que tem ali e fazer os ônibus entrarem no recuo. Inclusive já tem um recuo. O recuo está fechado por causa daquele totem do Carrefour. Tem que retirar aquele totem, fazer os ônibus entrarem no recuo e aquilo vai melhorar muito a fluidez no trânsito numa área ali que é um grave problema. Mas, Pascal, fale aí. Não, só para complementar essa questão da A minha fala Djalma, está estourando, que eu falo além de alto, eu falo perto. É verdade. Do verdade. microfone. Eu tenho a A gente pena, tem esses controles agora aqui. eu tenho a pena de quem está ouvindo. Eu não sei nem qual é o meu microfone aqui, mas eu vou tentar baixar um pouco. Acho que é esse. É isso aí mesmo. Pascal, fale um pouquinho e vamos já de música. Não, só sobre essa questão da Djalma, Marcelo. Eu recebi informação aqui de que ela está sendo asfaltada agora, ali naquela área do Plaza, que o trânsito tá impressionante lá, tá horrível, porque resolveram asfaltar buracos que nem são tão grandes assim, no sábado de manhã e naquela área onde param os ônibus, né? Então, Não podiam fazer sábado à tarde, nem à noite, nem domingo. pois né? Eu lembro que na época que eu era líder do prefeito e o vereador Paulo de Carlos era vereador da oposição, e ele era um dos mais duros críticos a essas medidas da prefeitura de asfaltar na hora de pico. Inclusive apresentou um projeto de lei para que só pudesse ser feito esse tipo de recuperação à noite e em final de semana. Como ele é próximo do prefeito, podia aproveitar para dar essa sugestão, já que isso tem causado muitos problemas lá. Quero dizer, Silvio, que eu estou acompanhando aqui
a nossa estatística pela internet e hoje nós estamos batendo todos os recordes de audiência do programa. Daqui a pouco. Obrigado, pessoal. Daqui a pouco nós estamos concorrendo com Fala Senador. Cara, a humildade aqui impera. E também, Silvio, dizer que a audiência só subiu assim depois que você passou a. É verdade, é verdade. Assim como a audiência do seu blog só aumentou depois que eu passei a divulgar, a audiência aqui do programa só aumentou depois que você retribuindo. Passou a participar. Mas o pessoal está aumentando muito aqui a audiência, porque nós estamos dizendo que daqui a pouco vamos comentar, você vai comentar o gol perdido pelo David. Vamos de música. Acabou de cair um aqui, acho que foi o Helder. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta. Mas vamos de volta, você pode seguir o nosso programa e bater papo e participar aqui pelo @Marcelo_Ramos, pelo @Silvio S. Silva e pelo @Andrés_Pascoal. O Oscar Barreto, que no Twitter é o @OsBneto, ele diz, Silvio, que eu vou começar a te cobrar para gerar tráfego para o teu blog. Vamos ver, vamos colocar um contador lá, Oscar, e depois eu vou começar a cobrar um valor pelo número de acessos. Tráfego, entendi. Aqui é tráfego, Pascal. O Oscar também é um querido amigo da faculdade, é mais uma testemunha de que eu sou analista de sistemas. o Helder Silva pede aqui que a gente fale do Vasco e esqueçam o David. Não dá, pô. Desculpa, Helder, esse pedido não dá. E já te disse que direito de resposta aqui só criando um programa para ti. Não vem aqui sacanear o Vasco não, que não cabe. Nem o Silvio pode. Também não, ele até tenta, mas nesse caso ultimamente faltam argumentos. Mas, pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre uma nota que saiu aí no blog do Holanda, uma nota requentada, fruto de um depoimento prestado pela senhora Sueli da Kombi Lotação, num processo no Ministério Público do Estado que investiga a questão de vagas de executivo. A própria matéria, você pode ler lá no blog do Holanda, a matéria diz que eu estou suspeito de acobertar esquemas de cobrança para que os carros rodassem no sistema do transporte executivo durante o tempo que fui presidente do IMTU. O interessante é que a própria matéria diz que a Sueli da Lotação declarou que não sabia se eu sabia do esquema. Então ela me acusa e na própria matéria diz que não sabia se eu sabia do esquema. Acusa um funcionário lá do IMTU, o senhor Mendes, que já era funcionário quando eu cheguei e que continuou, e que nunca recebi nenhuma denúncia formal contra ele. A senhora Sueli da Lotação também diz lá que várias vezes me procurou e eu não a atendi, e que me procurou com o objetivo de denunciar esse suposto esquema de cobrança de propina pelo senhor Mendes. Eu quero dizer que a dona Sueli da Lotação nunca me procurou para isso, me procurou, atendi uma vez a pedido do deputado Heron Bezerra, que me ligou pedindo que a recebesse, e o assunto tratado pela dona Sueli foi pedir que eu incluísse vagas da cooperativa dela, Coptrazon, no sistema do executivo. E eu disse para ela que não incluiria, porque a minha decisão era não tirar e não incluir ninguém antes que houvesse um processo licitatório. Como não teve tempo de fazer licitação nos 9 meses que eu fiquei lá, eu recebi e entreguei o transporte executivo com a mesma quantidade de operadores. Portanto, não tem como ter vendido vaga se eu não criei nenhuma vaga. As vagas todas foram criadas pela atual administração. Inclusive, o jornal A Crítica hoje tem uma matéria muito dura quanto ao atual presidente do SMTU. Esse depoimento da Sueli da Lotação foi dado em 2010, né, uma matéria requentada, remetendo a fatos de 2008, e o Ministério Público acaba de concluir a investigação sobre esse assunto, e não é nem que não fez referência a mim, nem me chamou para ser ouvido. Ou seja, a fala dela, o testemunho dela, não tem nem provas e nem indícios. Porque houvessem indícios, o Ministério Público teria me chamado, como chamou o Cavalcante para depor. Eu não fui nem chamado, a investigação já está concluída, inclusive encaminhada para
uma das promotorias criminais, e eu não conheço o inteiro teor da investigação, mas a matéria do Jornal Crítica hoje diz que os promotores sugerem que seja ajuizada a ação por formação de quadrilha contra o atual administrador do IMTU e alguns outros chefes de cooperativa. Quero dizer que, inclusive, ela diz que presidentes de cooperativas eram obrigados a me apoiar o Serafim na campanha, e cita como um desses presidentes o senhor Cláudio Omar, que era coordenador de transporte da campanha do Amazonino. Ou seja, era presidente de uma cooperativa e coordenador de transporte da campanha do Amazonino. Nunca foi perseguido com isso, porque nós sempre tratamos aquilo ali com espírito absolutamente republicano. As explicações estão no próprio blog, mas antes do Silvio passar, eu já quero dizer que liguei hoje para os vereadores do meu partido. Então, logo acabe o programa, ligarei para os líderes. Tão logo acabe o programa, ligarei para os líderes do governo, me colocando à disposição. Segunda-feira estou à disposição da Câmara, independente de convocação, para que vá lá e seja sabatinado pelos vereadores, pela população, por quem quer que seja. Eu tenho uma arma que é uma arma poderosíssima, que é a verdade e a consciência tranquila. Portanto, quero dar essa explicação, porque eu não sou de fugir também de problemas. Eu não quero entrar nem nesse mérito. O Ismael aqui pergunta se o depoimento é de 2010, por que que o Holanda só achou agora? Ismael, porque só agora que eu fui anunciado como pré-candidato a vice-prefeito do Serafim. Por esse motivo simples. Mas eu não quero entrar nessa polêmica, prestei as esclarações, tratei com urbanidade o repórter lá do blog do Holanda que me ligou, como trato sempre qualquer medida da imprensa, até porque acho que a imprensa não tem que ser justa, a imprensa tem que ser livre inclusive para me criticar. Gostaria que tivesse a mesma liberdade para criticar os problemas que existem no governo, em especial o blog do Holanda, que era um duro opositor ao governo do Braga, e que é um mudo em relação ao governo do Omar. Eu não sei por que essa mudança. Mas respeito. Eu entendo também o jogo de interesses que existem por trás disso. Marcelo, é muito bacana esse esclarecimento. Seria muito mais bacana se todos os políticos tivessem esse tipo de postura de prestar esclarecimento quando são acusados ou quando são questionados de algumas coisas, né? Eu, pelo menos, faço diversos questionamentos, faço diversas solicitações e nem todas as vezes sou atendido. E nem às vezes nem é porque eu sou chato mesmo, não. É porque os caras ficam meio encurralados sem ter o que responder. Sabe que se responder, vão acabar entregando o jogo. Bacana. Vamos lá. Tá. Segue o bonde, termino dizendo que estou à disposição. Segunda-feira, se falarem o meu nome, eu estarei lá, independente de convocação, para prestar qualquer esclarecimento. Minha arma é a verdade e a consciência tranquila. Só fechar, eu postei aí no Twitter um post do meu blog, post antigo já, requentado também. Não, olha o nome do blog do André Pascal. Deixa pra lá, vamos passar pro próximo tema. Não, diga aí, André Pascal, o nome do seu blog. Agridoce, cara, o nome do meu blog é Agridoce. Agridoce, se você quiser receitas de comida, isso dicas aí. Inclusive abra esse aí dicas agora. Sobre restaurantes e sobre botecos. Esse aí fala sobre picolé da massa e combeiros, então vocês podem dar uma lida lá. É o único cara que fala de boteco sem frequentar boteco. não tem respeito e não tem credibilidade. Que é isso. Tá, é a última vez que eu divulgo meu blog aqui. Não, diga aí, repita aí, porque... Não, só pra esse post eu fiz... Se puder, ele fala 10 vezes. É verdade. Esse post eu publiquei em 2009 aí falando sobre um fato que aconteceu na época que eu era repórter. E fala um pouco sobre essa relação dos combeiros aí com a prefeitura, né? Acho que é interessante dar uma lida. Só isso. Bacana. Silvio, vamos lá. Dando continuidade aqui, Marcelo, antes no bloco anterior, pegar esse tacho o vereador Paulo de Carli, e eu faço uma lembrança aqui. Ontem o vereador Paulo de Carli reapareceu nas redes sociais, disse que segunda volta ativa. Vale lembrar que o ainda vereador Paulo de Carli, né? Segunda-feira ele volta nas redes sociais com todas as vontades. A gente está aguardando ainda, porque no meu blog, parcialmenteimparcial.com.br tem um post aí, cita algumas coisas sobre essa situação do vereador Paulo de Carli, que trocou de partido, falou que ia renunciar, falou a existência de processos que impediam ele de renunciar. Eu mostrei os processos que eu encontrei, solicitei o número do processo que impedia ele de renunciar, não foi apresentado. Até hoje ele continua vereador, Dr. Barreto continua na fila, mas em março
O secretário de esportes, secretário municipal de esporte, Fabrício Lima, que é dono desta vaga, vai voltar porque vai tentar a reeleição para uma vaga na Câmara Municipal esse ano. Tu teimou comigo que não. Eu tive umas conversas com o Fabrício, eu tenho conversado muito com o Fabrício sobre uns problemas aqui na comunidade. Você teimou comigo que não. Eu lhe disse que ele seria candidato e quero dizer aqui, ainda bem, porque salvo as diferenças, eu sou de um lado, o Fabrício é de outro, mas o Fabrício é um cara que merece o reconhecimento do trabalho dele à frente da Secretaria de Esporte e Juventude. Podem até criticar, a secretaria deveria valorizar mais o esporte comunitário, mas o que ele se propôs a fazer, ele fez e fez muito bem. Então, o Fabrício é legítimo que seja pré-candidato à reeleição e eu já tinha lhe dito isso desde o ano passado. É porque eu me baseei muito em declarações do próprio Fabrício Lima. Inclusive, recentemente, 1 semana, 2 semanas atrás, o Fabrício repetiu que não quer ser candidato, mas eu falei, Marcelo, Fabrício, não tem brecha, entendeu? Tu tem uma popularidade muito bacana com o trabalho da tua secretaria nos bairros, e mesmo que tu não queira ser candidato, o prefeito vai te puxar para que tu seja um cabide de votos ou para o prefeito ou para quem o prefeito apoiar. Então não tem para onde correr. O Fabrício vai ser candidato, ele pode não querer, ou então ele vai ser da vida pública, porque ele tem muitos votos nos bairros. É bom lembrar que ele tem feito um trabalho muito bacana mesmo, a frente da secretaria. Eu tenho acompanhado vários desses trabalhos, então... Com orçamento pequeno. Eu acho bacana. Com muitas dificuldades. Parabenizar. Dialogando com as outras secretarias e... Então... Continuando, para finalizar essa notinha, ele está voltando em março. O vereador Paulo de Carli, pelo que tudo indica, não vai renunciar. Doutor Barreto, que poderia estar no cargo, na função desde outubro. Silvio, eu ainda vou lhe dar um perigo maior. Então, eu lhe disse lá atrás o que ia acontecer e agora eu lhe digo o que vai acontecer de novo. O vereador Paulo de Carli vai renunciar poucos dias antes da volta do Fabrício. O vereador Barreto vai assumir, receber um salário, receber o auxílio paletó, nomear todos os funcionários do gabinete e depois renunciar para que o Fabrício assuma. Escreva aí no seu caderninho e vamos esperar o dia. Vou anotar. Então, assim, o vereador Paulo de Carli, eu gosto de frisar, o ainda vereador Paulo de Carli, reapareceu ontem. Em compensação, o vereador Wilker Barreto, depois de uma sabatina nas redes sociais sobre a concessão da Ponta Negra, sumiu. Eu venho procurando pelo vereador Wilker Barreto nas redes sociais, peço informações pelos assessores, que eu sei que tem assessor que me segue no Twitter, mas ninguém dá nenhuma informação. Por que esse interesse? Porque o vereador Wilker Barreto se comprometeu a me fornecer a lista com as 250 escolas reformadas pela Prefeitura Municipal nos 3 anos de atuação. Esses números não sou eu que afirmo, o próprio prefeito anunciou na leitura da carta de abertura dos trabalhos esse ano. Carnaval, Silvio, lá vem 250 lá escolas. Com a tua intolerância. Terça-feira, até terça foi carnaval, quarta foi quarta-feira de cinza, quinta e sexta a Câmara não funcionou. O vereador Wilker, como qualquer cidadão, tem direito de curtir o carnaval. Lá vem você com a sua intransigência. Eu pego essas eu quero visitar essas 250 escolas, faço uma amostragem, algumas eu devo conhecer, e aproveito e verifico se existe o sistema de monitoração, que também tem no meu blog um post sobre... Custou caro. Sobre... o sistema de monitoração. Como é o nome do teu blog? É o parcialmente imparcial. Ainda falando da Para você que não sabe, as escolas municipais de Manaus têm, ou pelo menos deveriam ter, um sistema de monitoramento. Substituíram 1000 vigilantes. Que custou a bagatela de 40 milhões de reais. Silvio, se dividir por 250, vê aí quanto dá. Nós estamos falando de quase 200 mil por escola, né? Num sistema que no mercado custaria por ano 10 mil, entendeu? Então esse contrato é um absurdo. O contrato da DI é um absurdo, uma roubalheira, uma sem vergonhice com dinheiro público. Esse contrato da empresa DI que faz monitoramento. Depois que os vigilantes saíram
e que entrou esse Big Brother das escolas, aumentou muito o número de ocorrência nas escolas. As escolas perderam aquele vigilante que acaba controlando a entrada e a saída, quem entra e quem sai na escola, acaba evitando conflitos ali entre alunos também. E agora tem um Big Brother que filma, mas quando as pessoas chegam, o furto já ocorreu, o conflito já ocorreu, o homicídio já ocorreu, e você tem um vídeo para guardar ou para passar no jornal depois. Eu, no próprio blog e em contatos por e-mail, nas redes sociais, tiveram manifestações de pessoas que trabalham em escolas municipais e que afirmaram que não existe tal sistema. Em compensação, apareceu algumas pessoas, poucas, mas algumas pessoas, que falaram que o sistema existe, mas não sabem falar da eficiência. Não sabem como é a qualidade. Não sei. Então eu queria checar. Né? Então, se alguém encontrar o vereador Wilker Barreto, fale que eu mandei recado, mandei um oi para ele. Certo. Semana que vem não é mais carnaval, a partir de segunda, o vereador estará na Câmara, Silvio. É uma pena que eu não trabalho com política, sou analista de sistemas. Eu não tenho o meu horário livre, mas... Depois eu quero que tu diga quanto tu recebe pra fazer essas presepadas todas que tu faz pra ele. A minha consciência é tranquila. A minha parte, eu faço o meu papel. Como cidadão. Eu sou muito questionado sobre isso, Marcelo. O seu papel como cidadão. Algumas pessoas me questionam, vêm até com um certo perigo as coisas que eu faço, né? Sim. E eu me sinto bem fazer esse tipo de coisa. Eu acho gratificante o retorno que eu tenho tido, né? Os elogios pelo trabalho, os e-mails que eu recebo, o retorno nas redes sociais tem sido muito bacana e eu fico tranquilo. E as pessoas tentam logo carimbar, né, Silvio? Assim, é de um lado, é de outro, tá a serviço de não sei quem. Esse questionamento é de quem quer desqualificar o discurso mesmo. Normalmente assim, você pode até desqualificar. O Ismael Benigno passou por isso também por muito tempo. Assim, eu entendo que tem questionamento sobre as minhas atitudes. Mas ninguém pode questionar as informações que eu coloco no blog. Tudo que eu coloco no blog é me baseando em alguma informação oficial. Eu não planto notícia, eu não mando fofoca, eu me baseio em fatos oficiais e coloco lá. Vocês podem questionar que isso... Sempre vai ter gente que vai dizer que eu defendo isso, eu defendo aquilo. Ok, eu defendo a minha consciência, o que eu acho correto. Mas eu quero frisar bem aqui que você pode questionar as minhas atitudes, mas não pode questionar o que está lá no blog. Pessoal, antes de fechar esse bloco, pra gente ouvir mais uma música e depois voltar falando do David. Fala aí, Pascal. Não, o lance do Daniel. Isso, eu ia falar sobre isso. O Daniel pede pra gente emitiu uma opinião sobre a decisão do deputado Luiz Castro de abrir mão da sobra do cotão, da verba indenizatória da Assembleia. O que aconteceu? A Assembleia tomou uma decisão, antes não era cumulativo de um ano para o outro, a Assembleia tomou uma decisão no ano passado, num projeto que teve o voto contrário, meu, deputado Luiz Castro e deputado Zé Ricardo, de autorizar que o que não for usado da cota da verba indenizatória do gabinete de um ano possa ser utilizado no outro. O deputado Luiz Castro, depois de uma matéria no jornal que repercutiu uma sobra muito grande, então o jornal questiona se os deputados não estavam deixando sobrar de um ano para outro para ter uma cota maior no ano de eleição, né? Eu, inclusive, não tenho. E até anunciar que tomarei a mesma atitude que tomei quando era vereador e candidato durante os 3 meses do período eleitoral. Não utilizarei a verba indenizatória, porque eu não tenho como separar a gasolina que entra no meu carro do que é para a campanha, do que é para o mandato. Não tenho como separar as coisas vinculadas ao mandato do período eleitoral. Então, se for confirmando a minha candidatura, não usarei nos 3 meses, como não usei nos 3 meses quando era vereador candidato à reeleição. Eu acho uma iniciativa boa do deputado Luiz Castro. Ele me ligou ontem, conversou comigo, justificou a sua decisão, e a decisão do deputado Luiz Castro tem meu apoio. Eu acho que a medida anterior era uma medida de bom senso, até porque a verba indenizatória ela tem um limite. Você não necessariamente precisa gastar tudo. Tem gente até que tem um mandato tão pífio que talvez não justifique ela gastar nada. Mas eu quero saudar aqui e manifestar meu apoio à iniciativa do deputado Luiz Castro. Em relação ao Tiago, aqui o Tiago Balbi, que pergunta como saberemos se a TV em Tempo devolveu o dinheiro investido para a transmissão do Carnaval. Essa é uma pergunta interessante, Tiago, mas a gente vai acompanhar, questionar as autoridades e, acima de tudo, por meio do site Transparência do Governo, fiscalizar se realmente
entrou recursos arrecadados em nome da razão social da TV em Tempo. No próprio blog eu questiono, porque na nota do Em Tempo eles falam que vai haver o ressarcimento, mas eles não falam como nem quando isso vai acontecer. Isso deveria, inclusive, Silvio, servir para mudar a prática, para que esse tipo de convênio fosse como obra. Obra só é paga depois de executada e medida. Então esse tipo de convênio só deveria ser pago depois de executado. Acabou a transmissão do carnaval, vai lá e paga. Quem quer transmitir o carnaval deve ter capital de giro para bancar isso e depois ser ressarcido em confirmando a prestação do serviço. Porque as pessoas podem pensar também... A minha preocupação é menor em relação à TV em Tempo e sim, mais que isso simboliza a necessidade de uma mudança de prática. Eu entendo. Mas assim, eu tenho... checado isso aí, qualquer tipo de informação nova sobre esse episódio estarei colocando no parcialmenteimparcial.com.br. Olha, eu quero dizer que hoje a audiência aqui está com tudo, aqui no gráfico que a gente vê aqui, está lá no teto, eu não sei se não tem mais nem como ver, né? Não tem mais como subir mais do gráfico aqui. Então acho que quem tentar acessar agora não vai conseguir mais, vai já passou da cota. Também, deixa sacanagem também, Pascal, mas muito bacana, é legal a gente ver as pessoas acompanhando e mais, uma audiência estável. Você vê aqui o horário que subiu a audiência e a gente tem uma audiência estável. Isso é muito bacana para nós e bacana aqui para a Vox FM, que também procura ter uma programação musical de qualidade, uma programação política bacana e independente. A Vox é uma rádio de todos, certo? Vamos voltando depois dessa música longa do Biquíni Cavadão, mas é uma música que eu acho muito bacana. Vento, Ventania, Biquíni Cavadão. Vamos voltar aqui com o nosso último bloco. Agora vamos falar de futebol, né? Primeiro, anunciar aqui, divulgar, convidar o pessoal para ir para o estádio. Quero dizer que eu vou para o estádio hoje assistir Nacional e Penarol. Então hoje, às 15 horas... Nacional, que é o vice-líder, contra Penarol, que é o líder do Campeonato Amazonense, 1 ponto de diferença. Então hoje está em jogo a liderança do Campeonato Amazonense, Nacional e Penarol, 15 horas no estádio do SESI. Eu vou. Silvio, a Enaile deixa tu ir, Silvio? Não, então, diz que não, bicho. É honroso, pô. Não sei porque esse machismo Existem umas negociações. Não, diga, e essas só responda assim normalmente ou não. Custam muito dinheiro, entendeu? Só responda assim ou não. Eu não posso falar isso ainda. Não, só responda assim. Tem negociações, não deixa, são negociações. Não deixa. São negociações. Pascal, a Michele, deixa você ir. Vamos lá. Não, eu vou, simplesmente, entendeu? Não, tu não tá com essa bola toda, Pascal. Não tá com essa bola toda. Vamos lá, vamos assistir. Eu quero dizer que eu só vou porque a dona Juliana tá se embelezando e ajeitando lá, que é aniversário dela amanhã. Só por isso que eu vou, senão eu não deixava. Pro jogo eu não garanto, mas pra amanhã, pra esse almoço... Essa festinha aí, né? Não deixava. Tu não tá convidado. Estaremos lá. Aí tu já tá de bicão. Então, pessoal, hoje, 15 horas, Nacional e Penarol, até que enfim, os animais da Federação de Futebol fizeram o favor de não marcar esse jogo na hora do Vasco Fluminense. Porque marcaram o outro jogo na hora do Vasco Fluminense. E eu aproveito para responder aqui a pergunta do Silvio, do Anderson. O Anderson que a gente chama de japa, mas nós já descobrimos que é peruano, né? Porque... ele não entende, tecnologia até entende, mas não tem dinheiro, não tem carro importado, não fala japonês, não tem nome de japonês, então não é, pô. Pode, Anderson não pode, é peruano. Anderson Salles não pode ser japonês, é peruano, então o Anderson peruano, deixou de ser o Anderson japa, agora é o Anderson Peru. O que pensa sobre aquela história de torcedor amazonense ser obrigado a vestir uma camisa de time local? Futebol é paixão, não tem racionalidade, essa história de, porque eu tenho que vestir, não. Eu acho que tem que apoiar, tem que vestir, quem gosta de futebol tem que assistir. Isso não exclui também o fato de gostar de um time do Rio ou de São Paulo, seja lá de onde for. Então, felizmente, a Federação Amazonense de Futebol, nesse clássico Nacional e Penarol, não cometeu a estupidez de marcar na mesma hora da final da Taça Guanabara, que é amanhã entre Vasco e Fluminense. Então hoje, 15 horas, Nacional e Penarol no estádio do SESI. Vou lá com a minha camisa do Nacional, vou ver se eu acho, se não achar eu compro lá uma da torcida. E amanhã, Vasco e Fluminense. Quero falar aqui de Vasco e Fluminense usando uma charge do Júlio Lima, meu amigo Júlio Lima. Bati um papo muito bacana com ele, ilustrador, chargista lá do Diário do Amazonas.
e que nesse final de semana está trabalhando na capa e na ilustração do meu livro, que se Deus quiser tudo der certo, aí até o final de março a gente está lançando dessa vez um livro, acho que com artigos mais maduros, com ilustração, com apresentação do babado, José Ribamar Bessa Freire está aqui para ti, um livro muito bacana. Então, e o Júlio Lima publicou uma charge lá com fotos no Facebook, dizendo que de David de louco, todo time tem um pouco. Que de David de louco, todo time tem um pouco. Eu já pedi pro Japa, o Japa vai já publicar aqui. O Japa vai já publicar aqui. O Peru. Não é mais Japa, né? O Peru vai já publicar aqui o gol perdido pelo David. Eu tenho medo de assistir o replay, porque aquele gol era tão feito que se assistir muito replay a bola entra. Antes de fechar aqui, e o nosso papo final, eu quero agradecer, vamos lá aqui, por partes, o Bruno Tadeu, que nos segue, acompanha o programa. O Bruno Tadeu, a gente citou semana passada aqui, o Bruno Tadeu é um cara que eu acompanho, tá sempre antenado nas notícias do futebol local. Você pode seguir o Bruno Tadeu no Twitter, é @Bruno Tadeu. Ele tem um blog, bolapromatoam.blogspot.com, e essa semana apareceu na lista de blogs do Diário do Amazonas. Então, legal. Se você acompanhar aí. Eu até queria pedir, porque eu acho que essas coisas, Silvio, a gente tem que divulgar. Eu sou um cara que eu fico indignado quando a Globo faz aquelas palhaçadas de tapar o chapéu do patrocinador. Ela muda o nome dos times de vôlei. De vôlei. Verdade. Ela muda o nome do time de vôlei. O nome do time é Fiat e ela chama de Minas. Então, ela muda o nome do time de vôlei. Isso é uma covardia com o patrocinador. A gente briga tanto que ninguém patrocina esporte, aí quando patrocina, a Globo vem e faz uma palhaçada dessa. Isso é uma palhaçada da Rede Globo. Então, já divulgamos o blog do Bruno. E eu ouvi essa semana um programa muito legal na Rádio Amazonas FM, que é um programa que é uma menina e 2 rapazes que apresentam sobre futebol local. Então, eu queria que depois alguém que soubesse o nome do programa, a hora que passa, tudo, mandasse para cá para que a gente ajudasse a divulgar. O Helder Silva, parabenizando o sucesso do programa. O Rodrigo que pede pra gente mandar um abraço pro pessoal de Manaquiri. O Rodrigo pede para... Hoje, 29 anos do município de Manaquiri, festa lá com a banda Calypso. É isso aí. Certo? Então, você vai sofrer um pouquinho para atravessar a balsa. A gente está no pé lá do SNPH. Agora já tem uma balsa do estado lá. Tem um quadro de horário para a balsa sair de uma hora, está melhorando um pouquinho, mas ainda há muitos problemas. A Comissão de Transporte está acompanhando. Em 24 meses acompanhando isso. O governo assume, né? E o Anderson Peru publicou aqui um post do Agridoce, do blog do Andrés Pascal, que é uma receita de carne de panela. Mentira, não existe isso. Mentira, não é do meu blog, não. Com foto com tudo. Receita de carne de panela. Isso não é do meu blog, não. Isso é uma mentira. O Helder vou cobrando. O Helder cobrando. Ainda vou hoje lá na Saraiva comprar, que eu prometi pro Helder, e quero indicar esse livro para todas as pessoas. Um manual de política muito bacana. O Bruno Tadeu vem falando aqui do programa que tu falaste. Antes do Bruno, peraí. Pro Helder, esse eu prometi dar de presente de aniversário para ele. Mas quem puder comprar, vá lá. Tem na Saraiva. João Baldo Ribeiro, Política. Quem manda, por que manda e como manda. Um livro muito bacana, vale muito a pena ler. Um livro ideologicamente imparcial, que trata de conceitos de Estado, de nação, com uma linguagem muito atual, muito simplificada, muito bacana. Silvio, divulga aí o programa do pessoal da Amazonas FM. O programa é o Papo de Torcedor Baré. Na Amazonas FM é de 20 às 22 horas. É com Marcelo Amil, né? Eu não acho sei. Que é Marcelo Amil que está presente. É Marcelo Amil? Bacana. O Robson está anunciando aqui que segunda-feira vai dar entrada no Ministério Público do Estado com uma representação para garantir a devolução do dinheiro pela TV em tempo. Então, o Robson Franco, que no Twitter é @RobsonFranco_, segunda-feira entra com uma representação no Ministério Público para a devolução dos recursos pela TV em tempo. Deixa eu divulgar aqui um pouquinho, estamos chegando na parte final aqui do nosso programa. Então eu quero divulgar toda quinta, 21 horas, ao vivo pela internet. Essa quinta,
O tema é transporte coletivo, vai ser muito bacana. Quinta passada foi cenário político, já foi muito legal, muita participação. Então, quinta-feira, 21 horas, no livestream.com/Marcelo Ramos PSB. Toda quinta, 21 horas, um bate-papo. Na próxima quinta, transporte coletivo. Quero também anunciar aqui duas coisas, já vou passar para a gente concluir. O pessoal do programa que vem depois já está aqui. A Comissão de Transporte da Assembleia. Já tínhamos fechado uma parceria com o Trânsito Manaus e agora fechamos com a Comissão de Transporte da Câmara. Estamos fechando o manual de itinerário de linhas de ônibus, lançaremos até o final de fevereiro, até o final de março. E também um projeto conjunto das duas comissões que chama Pensando Manaus, Transporte e Trânsito, que terá sua próxima audiência pública no dia 22 de março, no auditório da Uninorte, tratando da ampliação da Avenida das Torres e correção e conclusão do corredor exclusivo da Avenida das Torres. Quero concluir aqui dando parabéns, um beijo pro amor da minha vida, minha esposa, dona Juliana, que no Twitter é aí, @Ju_Maranhão, que amanhã completa 30 anos. Beijo, meu amor. Inventou um negócio de uma festa que tá me tirando os últimos fios de cabelo, mas um beijo. Te amo, amanhã que a gente vai estar lá, né? Amanhã programa Entre Amigos fazendo a cobertura do aniversário da esposa do deputado Marcelo Ramos. A tranquilidade que eu precisava na minha vida para seguir a minha caminhada. Obrigado, Ju, parabéns, um beijo, amo você. Vai lá, Silvio. É isso aí, parabéns pra Ju. Nós estamos atrasando toda vez o outro programa. Para concluir, chamando o pessoal para a feijoada lá no Campo do Vicentão, começa agora às 12 horas e amanhã tem a eleição para a nova diretoria da Liga Desportiva do Aleixo, das 8 às 17 horas. Só para comentar que o Japa já achava muito fácil falar Justin TV, agora ele colocou o live stream pro Marcelo se enrolar todo aí. Lembrando que o live stream é para quem tem iPhone, tem um aplicativo lá que dá para acompanhar. Eu acompanhei pelo iPhone. Sim, você pode acompanhar o nosso bate-papo toda quinta, 21 horas, pelo celular. Isso é muito bacana, pelo iPhone. Então, um grande abraço para todo mundo da comunidade que está acompanhando pelo 87.9 e pela turma que acompanhou pelo voxfm.com.br. É isso aí, um abraço para todos os nossos ouvintes, uma boa semana e até sábado que vem. E acompanhe parcialmente imparcial.com.br. E todos os outros blogs que foram citados aqui. Agridoce.com? Não, WordPress.com. Agridoce.wordpress.com.br www.deputadomarceloramos.com.br. Hoje às 15 horas, repito, Nacional e Penarol no estádio do SESI. Estarei lá, eu, Andrés Pascal, o Silvio não vai, que a esposa não deixou. E das 20 às 22 horas, todos os dias, na Rádio Amazonas FM, o Papo de Torcedor Baré. Muito bacana, acompanhe lá na Amazonas FM. Hamilton, não vai dar tempo de falar da licitação da Banda Calypso para o aniversário de Manaquiri, a gente fala na outra semana. Um abraço, valeu, vamos aqui. Peraí, deixa eu achar um samba aqui pro grande Ismael Benigno. Pro Ismael Benigno. Não vou tocar samba não. Cadê? Tem um Pereira, tá aqui, eu gosto dessa música. Então, calma. Vamos lá, eu vou dar no ar essa dica. Stop. Stop tá aqui. Já tá. Não, stop. Esse é o pause. Aí. Agora, eu acho que vai. O play. Peraí, pessoal. Aí, muito bem. Agora foi. Então, terminamos o programa. Valeu, pessoal. Uma boa semana a todos. Esse foi o Entre Amigos aqui pela Vox FM. Um abraço a todos. E sigam na programação da Vox. Música e informação na medida certa. Valeu, tchau.